Oi, tudo bom? A partir desse ano, 2026, eu tenho a proposta de me apresentar, de dar as caras mais aqui nas redes sociais, para falar do meu trabalho, para que as pessoas me conheçam, né, possam me conhecer um pouco melhor. E eu vou começar falando, ou melhor, respondendo uma pergunta que me fizeram e que fala um pouco sobre a minha vida. Me perguntaram por que eu decidi exercer o ofício, ser um psicanalista. E essa resposta não é da ordem da lógica ou do racional. É difícil um adolescente, quando está ali decidindo o que ele vai fazer na vida, qual o vestibular que ele vai prestar, ele pensa em ser psicanalista. E aqui eu já quero deixar uma nota de rodapé, diferenciando psicanalista de psicólogos. Isso caberia um outro vídeo, mas no momento vamos deixar assim, diferenciando apenas essas funções. A formação, que é completamente diferente, ou muito diferente, são áreas próximas, é claro, mas não é a mesma coisa. Então é muito difícil que um jovem, quando está decidindo qual profissão escolher, ele escolha ser psicanalista. Principalmente quando ele não teve contato com terapia ou com psicanálise naquela idade. Né? Ninguém ouve falar de Freud ou da psicanálise no colégio. Então não é algo que um jovem decide fazer. Quando eu disse que não é da ordem do racional ou da lógica, eu me refiro ao fato de que um ofício dessa natureza, lembrando que um psicanalista, ele não vai lá numa universidade, faz um curso de graduação e recebe o diploma de psicanalista. A formação, ela passa, sobretudo, pela própria análise. Além da formação teórica, supervisão, é um tripé. Então, isso já pressupõe que a pessoa tenha alguma experiência de vida. Eu, particularmente, agora entrando um pouco mais na minha história específica, trabalhei na área de informática, fui funcionário do Senac durante 11 anos, entrei lá com 18, fiquei 11. Era uma área mais tecnológica, era o início, a pré-história da microinformática no Brasil e no mundo. Mas sempre gostei da área de humanas, dos assuntos psi, de espiritualidade. E aí, quando eu saí do Senac, eu fui fazer uma especialização na UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, uma especialização em mediação e arbitragem, que é a resolução de conflitos extrajudiciais. O principal professor daquele curso foi o Luiz Alberto Vará. Faleceu já, era argentino e talvez vocês não saibam, mas a psicanálise é muito difundida na Argentina, até muito mais do que no Brasil. E ele falava, né, foi ele que me apresentou as ideias do Freud, ele trazia isso para o direito, né, a psicanálise sendo discutida no âmbito do direito no curso de mediação de conflitos. Tinha uma frase que ele sempre dizia, que era a saudade da primeira mamada. Eu nunca esqueci essa frase dele. Isso foi lá em 98, final do século passado. Essa especialização durou um ano, e aí eu comecei a me interessar por aquilo que eu ouvia tanto esse professor falar, que era psicanálise. Depois também me formei em sociologia, entrei no mestrado em antropologia, e iniciei uma formação. Lembremos-nos que naquela época o mundo não era tão digital, né? A internet ainda estava nos seus primórdios. E a formação que eu iniciei, sou aqui de Florianópolis, a formação que eu iniciei era presencial. Paralelamente à formação, com aulas presenciais, se inicia a própria análise.
E aí foi onde o percurso não é tão linear assim, e é justamente essa uma característica da psicanálise, que, como eu já disse, você não vai lá, faz um curso, recebe o diploma e está apto para atuar. É indispensável que você faça a própria análise. E, às vezes, a própria análise toca em pontos doloridos, traumas, situações da vida da gente, que nem sempre a gente está, naquele momento, pronto para tocar. Por isso que muitas vezes as pessoas iniciam uma terapia e acabam parando no caminho, vão até um ponto, depois fenômeno chamado de resistência, acaba por qualquer motivo, tempo, financeiro, desistindo ou resistindo, porque nem sempre é agradável. Geralmente não é tocar naqueles pontos da nossa trajetória, da nossa vida, traumáticos, doloridos. E comigo não foi diferente. E aí, sem entrar em detalhes, né? Vou me expor tanto aqui, eu acabei tendo essa formação naquele momento, início desse século, interrompida. E aí fui fazer outras coisas. Continuei o interesse, não atuando profissionalmente, mas o interesse pessoal, pelos mesmos assuntos, psicanálise, psicologia em geral, espiritualidade também bastante. E depois segui com outras terapias em outros momentos diferentes da minha vida, até que, depois de alguns anos, retomei a minha própria análise, retomei os estudos teóricos, e aí, atravessado por esse processo, finalmente cheguei ao ponto de me autorizar a ser e a atuar como psicanalista. Me autorizar aqui, para quem não está familiarizado, é que o psicanalista só se autoriza a si mesmo. Como eu disse, ele não faz um curso que recebe diploma, ele faz uma formação teórica, faz a própria análise, faz supervisão, e aí, até o momento em que ele se sente atravessado pela sua própria análise, apto, capacitado para sustentar a travessia dos seus pacientes, dos seus clientes, no seu consultório. Enfim, essa é uma breve introdução de um pouco da minha história e do porquê e de como eu decidi me tornar e exercer o ofício de psicanalista. Um abraço e até a próxima.